estamos inaugurando um novo programa, o Papo das Artes, que é uma das ações de uma nova parceria que a Academia de Letras da Bahia, o nosso presidente Ordep Serra, firmou com a diretora da TV Alba, da Assembleia Legislativa da Bahia, para ampliar numa articulação de atividades culturais nesse estado. A finalidade desse nosso programa é aproximar a academia e o público das atividades artísticas, culturais de nossa terra, de uma conversa informal, aonde a gente vai trazer convidados de várias linguagens, das artes cênicas, que incluem teatro, como esse aqui, dança, circo, ópera, eventualmente, música, tanto música de concerto, sinfônica, quanto música popular, quanto música tradicional, manifestações tradicionais, regionais, ou ainda na sua forma mais arcaica ou em vias de transformação, que é interessante também. A Bahia é sempre inovadora. Vamos chamar artistas visuais, artes plásticas, cinema, fotografia, videoarte, enfim, várias modalidades. Vamos chamar artesãos de várias técnicas, brincantes, brincadeiras infantis, enfim, culinária, vestimentas, o que for uma manifestação que expresse a forma de simbolizar o mundo do baiano. Nessas conversas, a gente são informais, mas a gente vai provocar os artistas a falarem sobre suas propostas, ideias, conceitos de arte, conceitos de vida, conceitos de trabalho, suas estratégias para a produção, dificuldades, caminhos, brechas. Vamos falar sobre métodos de trabalho, técnicas, a relação grupal, são trabalhos subjetivos, trabalhos coletivos, individuais, sua função na sociedade, enfim, é aberto para um papo que dê um perfil do que essa Bahia representa como cultura, como identidade, como identidades, no plural, que somos vários. E hoje nós temos como convidado especial o professor de teatro, diretor, dramaturgo, entre outras muitas atividades, Gil Vicente. Olá, prazer estar aqui. Gil, a gente vai começar primeiro falando um pouco sobre o seu ambiente familiar. Você, como eu, tivemos o privilégio de nascer no meio artístico, no meio cultural, no meio que já nos encaminhou. Eu digo sempre, eu recebi de bandeja todo esse ambiente, enquanto que eu tive muitos colegas e alunos que tiveram que batalhar para conseguir ter essa vivência. Queria que você falasse um pouco de sua vivência como criança, com um pai famoso, Dácio Tavares, um grande poeta, um grande escritor, uma mãe ligada à cultura, às artes, às religiões. Ok? Vamos lá. Eu sempre brinco, né? Porque tem aquela discussão em casa, vai fazer medicina ou direito, engenharia ou sei lá o que e tal. E lá em casa briga. Lá em casa não, que meus pais já estavam separados, né? Mas meu pai queria que eu fizesse música, minha mãe queria que eu fizesse teatro.
E eu até brinco, eu agradeço aos professores de música que me reprovaram no teste de aptidão, porque eu botei em primeira opção e eu tinha pedido composição e regência e realmente pensando em termos de mercado, em termos de profissão, eu acho que talvez fosse um curso que não me abrisse tantas portas quanto o de direção teatral, que foi o que eu acabei fazendo aqui nessa escola. Por sinal, você foi predestinado pelo nome, né? Gil Vicente. Queria que você. Não tinha jeito. Sua mãe queria mesmo que você fizesse teatro. Queria que você falasse um pouquinho para os mais jovens quem foi Gil Vicente. Gil Vicente é considerado até hoje o grande dramaturgo português, né? Para muitos, o grande dramaturgo de língua portuguesa. E ele escreveu um livro que já caiu várias vezes em vestibular, que é O Alto da Barca do Inferno, né? Então, é um escritor que ele é muito importante, é um marco para a literatura portuguesa. Ele é uma espécie de um Dante Alighieri, um Cervantes da língua portuguesa, assim, né? Comparativamente. E meu pai era professor de letras e de literatura portuguesa. Apesar dos estudos dele terem focado em Camões, mas ele gostava muito de Gil Vicente também. E botou meu nome. Tem uma curiosidade, meu pai pensava em chamar Gilberto Gil para me batizar. E ele já usou meu nome Gil Vicente como uma estratégia de sedução. Só que minha mãe tinha perdido o primeiro filho e quando ela estava grávida, João Baldo botou a mão na barriga de minha mãe e falou: comadre, esse daqui vai nascer, quem vai batizar sou eu. Que lindo. Então, apenas João Baldo Ribeiro. Então eu tive, né, essa guerra de cabeças, como diz o povo no candomblé, né? Acabou que... Acho que Gil nem sabe dessa história, não sei nem se eu já falei alguma vez sobre isso com ele. Mas então existia esse ambiente e meu pai foi fazer doutorado no Rio em 78, eu nasci em 77, então fui com 8 meses para o Rio de Janeiro. E eles se separaram em 80, 81, ele terminou o doutorado, voltou para a Bahia, fiquei com minha mãe no Rio. E no Rio de Janeiro eu tive uma convivência que foi incrível, porque minha mãe dava aula em Angel Viana. Então, eu não sabia. Inclusive encontrei com a Angel depois de anos no Porto Alegre Sena, ela ficou super emocionada de E ela dava aula de quê? Minha mãe dava aula de conscientização corporal, eu fiz balé lá, aquele balé para criança que você não aprende nada, né? Ainda é aquela coisa mais de uma diversão, de uma... Mexe o corpo. Exato, mas cheguei a fazer uma coreografia final, teve uma apresentação. Uau! E que foi até engraçado, Lia, porque assim, eu sou péssimo em palco, não gosto de palco e não me saio bem em palco, mas nessa coreografia teve uma hora que as meninas deram paúra, não quiseram entrar em cena e eu entrei sozinho e fiz a coreografia toda. Uau! Pois é, mas isso eu devia ter lá, nem lembro, 4, 5, 6 anos, era muito pequeno, eu não sei muito pontuar essas idades direito, não. E aí no Rio de Janeiro eu tive a convivência, porque minha mãe, para precisar sobreviver e ganhar vida lá no Rio de Janeiro, às vezes ela precisava me deixar com alguém, e ela era sozinha no Rio. Então, muitas vezes eu fiquei lá no Teatro Cacilda Becker, com Natan, Paulette, Lafon, esse pessoal todo lá, Lenny Dale até, esse pessoal todo lá que ficava fazendo, né, tinha peça infantil, tinha isso, tinha aquilo outro que eles estavam fazendo, eu ficava com esse pessoal às vezes. Então, o ambiente da arte foi muito rapidamente parte da minha vida fundamental. Por outro lado, também nos finais de semana, porque minha mãe sempre foi o que o povo chama, no candomblé chama de fura-runcó. Ela adorava ir para tudo quanto era candomblé, desde novinha, meu pai sempre brincava disso. E além dela lá no Rio? Lá no Rio. Já ia no... Em Salvador, quando eles eram casados aqui, ela ia para todos os candomblés. Meu pai ficava, meu Deus, Cátia não sai dos candomblés daqui da Bahia. Mas quando a gente foi para o Rio, ela continuou, conhecia alguns candomblés lá e continuou frequentando. Com a esperteza maior que a gente passava o final de semana, comia lá, dormia lá, ainda tinha um pouso seguro nos finais de semana. Então ia para o candomblé de Bira, de Xangô, de Beata, de Iemanjá e de outros candomblés. Então eu convivi também muito com essa cultura do candomblé lá no Rio de Janeiro. O interessante é que Cátia, a mãe dele, além de candomblessista, como dizem, também era católica, que esse sincretismo é real, é verdadeiro. Sim, sim. Ele estava me dizendo que a mãe dele promovia trezenas de Santo Antônio. Pois é, exatamente. E aí, então, eu tive essa conversa muito grande e vinha passar as férias com meu pai. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fiz um pretenso poema, que era sobre uns marinheiros, que o tubarão atacava o barco, e aí eles acabavam naufragando numa ilha, uma coisa dessa. Um poema bobo qualquer de criança, nada genial, maravilhoso. E aí meu pai olhou e falou, peraí, eu vou te ensinar como é que faz versificação.
Isso, sei lá, tinha 7, 8 anos, era muito pequeno. E ele sentou comigo para me explicar redondilha maior, redondilha menor, a coisa do ritmo, da rima, de não sei o quê, e arrumou esse poema comigo, para botar todo ele em redondilha maior. E daí eu já comecei também a ter essa ligação com o verso, que foi muito forte para mim. E então eu tive essa primeira parte que foi muito importante no Rio de Janeiro. Quando eu voltei para Salvador, minha mãe voltou com o João, meu padrasto, e para a gente morar aqui. Eu já voltei com 10 anos de idade. E aí a minha adolescência foi muito mais voltada para a música, é engraçado isso. João me deu um violão de presente, meu pai me botou para estudar piano com Paulo Gondim. Não deu certo, infelizmente. Hoje em dia eu gostaria de ter sido reprimido a tocar piano até o fim, porque eu sinto Não, nada falta disso. disso. Você é excelente diretor de teatro, Mas- acho ótimo dramaturgo. Pois é. Eu queria que você resumisse como você findou se profissionalizando como Pois é, e aí é de isso. teatro. Eu fiquei muito na música e comecei a compor muito cedo também. E só que minha mãe foi diretora do Cine Teatro Sala Boa Vista. E na época a Ireza, Eu um lembro. professor das artes e tal, ele fez uma oficina de teatro. E ali eu falei, opa, aqui tem uma coisa de interessante. Era perto do vestibular, e aí foi quando eu fiz vestibular. Ou teatro ou música, perdi a aptidão para música, passei em teatro e fiz a escola de teatro. Me formei em 99 com a peça Quartet, né, que é um texto de Heiner Miller, que eu remontaria 15 anos depois, inclusive. Montei essa peça. Ah, eu vi a remontagem. Eu não vi a primeira. Você não viu a primeira, né? Eu vi a remontagem. Foi em 99. É. E aí, com Quartet, Teodomiro Queiroz, que era diretor do TCA, me convidou a fazer uma temporada profissional na Sala do Coro. Então, já abri assim comecei minha carreira profissional com meu espetáculo de formatura. Próximo bloco, nós vamos falar sobre teatros, a concepção de teatro de Gil Vicente. Estamos agora de volta, no segundo bloco, entrevistando Gil Vicente Tavares. E agora eu quero perguntar para Gil um pouco sobre conceitos. Antes de tudo, o que é teatro? Pois é, eu sempre falo para meus alunos que o teatro acontece quando tem uma pessoa fazendo e outra assistindo. Eu acho que esse é o conceito básico. E para isso, então, tem duas coisas que a gente tem que estar sempre muito atentos. A quem está fazendo e a quem está assistindo. A gente não pode esquecer nenhum dos dois lados. Então é importante que quem esteja fazendo algo bom, bem feito, com a técnica necessária, com a estrutura necessária para isso, mas pensando em quem está assistindo. Porque se não acontece essa conexão, eu acho que o teatro não acontece. Por ser uma arte do momento, uma arte do efêmero, do imediato, acho que a gente nunca pode deixar de levar isso em conta. Porque na literatura o cara escreveu aquele romance que ficou guardado na gaveta e acharam 200 anos depois e era revolucionário e tal. Mas o teatro, se no momento você não comunica, ele acaba não acontecendo. Então é importante ter esse pensamento, essa relação ator e público. Porque teatro é ator, né? Por mais que eu seja dramaturgo e diretor, mas eu estou ali, na verdade, para servir ao ator, que é quem faz realmente o teatro, que é quem está em cena fazendo aquilo acontecer, né? Transformando o verbo em carne. E, para que isso aconteça, eu viro esse elo de ligação através da minha direção e através do texto, para que isso aconteça da melhor forma possível com o público. Eu acho que, resumidamente, o teatro acontece assim. Estão falando agora que é possível fazer teatro sem atores, você acredita? Olha, enfim, pode ser possível fazer música sem músicos, né, sei lá, fazer medicina sem médicos, talvez seja possível. Não sei, eu quero que me apresentem alguma coisa nesse sentido para eu entender, porque seria até um contrassenso eu falar sobre isso, porque eu sou professor da universidade, a Escola de Teatro da UFBA ela tem um sistema até revolucionário para a sua época, né, foi a primeira da América Latina em pegar essa estrutura do conservatório e botar ela em nível superior. Então nós somos praticamente um conservatório em nível superior. E a proposta do conservatório é você preparar uma pessoa durante 4 anos para ser um profissional daquela área. Então, é quase que desqualificar o meu próprio trabalho, dizer que uma pessoa que, né, nunca fez absolutamente nada pode fazer teatro, não sendo ator, não sendo atriz. Mas, enfim,
Existiu no neorrealismo italiano aquilo, né, de pegarem pessoas do povo para fazer cinema, mas cinema é diferente. Cinema você capta o momento, você pode gravar várias vezes, você pode mudar o ângulo para enganar, né, como diria Godard, né, o cinema é você mentir a cada não sei quantos segundos, tem uma palavra que eu esqueci que ele fala assim. É outra linguagem. E é possível haver teatro sem texto? Claro, se a gente entende o texto como aquela palavra escrita, né, como o que está sendo dito. Mas é totalmente possível, a gente tem, inclusive, escolas tradicionais de teatro, como lá na França, você tem Etienne Decroux, que tem uma mímica corporal dramática, tem Marcel Marceau, que é um cara incrível, tem Peter Handke, O Menor Quer Ser Tutor, que é um texto lindo, que Hackler montou aqui, inclusive, Evold Hackler, meu mestre, professor aqui da escola, e outras tantas peças mais, que são textos que são apenas um roteiro de movimentações. Samuel Beckett escreveu Atos Sem Palavras 1 e 2. Então é possível, você pode fazer a partir do improviso também. Eu acho que o fenômeno teatral ele acontece independente da palavra dita, né? Claro que a tradição da palavra ela é muito maior, a palavra tem uma força muito grande, mas não necessariamente você precisa do texto para fazer teatro. Em resumo, quais são os fatores, os elementos que estruturam o teatro, a linguagem teatral? Bom, é uma pergunta que a gente há 2.500 anos tenta escrever sobre isso e descobrir, né? Mas aliás, o teatro tem mais de 2.500 anos, se a gente for para o Oriente, né? Exatamente. Mas pensando aqui o Ocidente, que é mais modestozinho, a gente começou tudo um pouco mais tarde que eles lá no Oriente, tudo, né? Mas assim, os elementos estruturantes para mim são esses. Eu acho que a gente tem que pensar, a dramaturgia é uma coisa fundamental. Eu acho que é uma coisa que, inclusive, é o que torna muito frágil vários tipos de teatro, porque não se pensa na dramaturgia, não se tem uma técnica suficiente, não se estuda, não se aprofunda, não se tem referências. E quando eu falo dramaturgia, pode ser uma dramaturgia do corpo, pode ser uma dramaturgia... O teatro pode ser só uma pessoa parada falando o tempo todo, ou pode ser uma pessoa se movimentando sem falar nada. Mas como é esse arco dramático? Como é que isso funciona? Então, antes de tudo, é preciso que você conte uma história. Não precisa ter aquela coisa certinha, início, meio e fim, todo arrumadinho, do jeitinho, não. Pode começar pelo fim e depois ir para o começo. Não importa. O importante é que aquilo seja feito dentro de uma estrutura que funcione, com um ator que consiga se comunicar, tanto com o corpo quanto com a voz, e que consiga se desenvolver em cena de uma forma que, para isso, existe o diretor, né, que está ali por detrás pensando o melhor figurino, a melhor luz, o melhor cenário, conversando com esses técnicos, esses criadores, para se chegar a uma equação estética que ampare melhor o que está sendo dito ali por aquele ator, que ele consiga se comunicar, ter uma boa técnica vocal se precisar falar, ter um bom corpo, uma boa presença em cena. E para isso se estuda, né? Para isso se aprende. Eu acho que são esses elementos estruturantes, técnicos e artísticos e criativos, poéticos, essas poéticas da cena, que fazem o teatro se estruturar dentro de uma forma que a gente possa chamar talvez de profissional. Pois é. Quais são as premissas para um diretor de teatro ter essa qualidade? Antes de tudo, o diretor de teatro ele tem que ler muito, assistir muito, tudo que for possível. Tem um filme um documentário sobre Keith Jarrett, que é um dos meus ídolos, né? Um pianista maravilhoso, incrível, compositor dos Estados Unidos. E ele tem uma hora que ele fala assim, minha música nunca vem da música. Minha música vem do que eu assisto, do que eu vejo, do que eu sinto. E eu acho que o diretor de teatro, o dramaturgo, também tem que ter muito isso. Então ele tem que ouvir muita música, ele tem que assistir muito cinema e para muitas obras de arte, tem que conhecer as culturas tradicionais do seu país e de outros países, tem que ver o dia a dia, conversar com as pessoas, conhecer pessoas de todas as classes sociais, de todas as religiões. Ele é, antes de tudo, um grande observador do mundo, que consegue amalgamar isso dentro da cena, seja através da estrutura do texto ou através da condução de uma direção. Então, eu acho que é basicamente isso, antes de tudo. Agora, claro, você tem como, aprendendo certas técnicas, e para isso tem aí o famoso Stanislavski, que é um divisor de águas do teatro, que criou grandes técnicas, inclusive de liberdade para o ator, ser um criador em cena, né? Existe um lugar comum das pessoas ignorantes que têm preconceito com o Stanislavski, que acha que ele aprisiona o ator e técnicos. Pelo contrário, ele criou um sistema
de liberdade para o ator ser um criador em cena junto com o diretor. Concordo plenamente. E é uma revolução que ele faz. E esse cara é um divisor de águas, tanto que até... porque Grotowski é maravilhoso, mas você pega os textos do final da vida dele, é ele estudando Stanislavski, ele quase não fala mais de si, porque esse cara realmente é muito importante. Aí vem outros grandes pensadores do teatro que desenvolveram coisas para o corpo, o próprio Meyerhold, que é uma decorrência de Stanislavski, mas pensava um teatro mais teatral, apesar dessa coisa redundante ser estranha, mas retomando outras técnicas mais ancestrais, de circo, de comédia dell'arte, né, de corpo, de cena e tudo isso. Então, assim, eu acho que começa a surgir técnicas, grandes pensadores do teatro que vão elaborando elementos para que a gente consiga, como diretor, como diretora, né, como atriz, ator, que a gente se coloque em cena para poder extrair melhor daquele texto que você está fazendo o que é necessário para que aquilo aconteça. E eu te pergunto uma coisa, Gil. Você, o que veio primeiro? O seu lado criativo como dramaturgo ou você como diretor de teatro? Um puxou o outro? Eu tenho, vou tentar ser bem rápido. Na oficina que eu fiz com a Ereza, eu tinha feito um poema em decassílabo, que era um diálogo de duas pessoas. E eu mostrei para a Ereza e falou, a gente vai montar isso como resultado da oficina. Uau! E aí foi o resultado da oficina esse meu texto. Começava, onde é que tu vais, ó triste figura, procura razão para o mundo existir, o tempo existe porque a vida não dura. Era uma coisa meio filosófica e tal. Se eu apertar na mente, eu lembro um pouquinho. E quando eu entrei para a escola de teatro como diretor, existia um projeto que ainda existe hoje, Ato de Quatro, só que quando ele surgiu, ele tinha uma coisa um pouco mais rígida. Só poderiam montar peças, diretores a partir do terceiro semestre, você tinha que colocar um projeto para ver se era selecionado. E eu andando pela escola, ainda muito novinho, eu entrei na escola com 17 anos, Márcia Andrade e Fernanda Paquelê chegaram para mim e falaram assim, Gil, você escreve para teatro? Eu falei, escrevo, mentira, não escrevia. Mas eu menti, falei, escreva um texto para a gente fazer no Ato de Quatro. E aí fui para casa e falei, bom, me lenhei, vou ter que fazer agora alguma coisa. E aí eu escrevi Ato Único, que foi uma peça que chegou até a mão de Hackler. Hackler gostou muito do texto, acabou que a gente não fez para o Ato de Quatro, só que eu acabei aumentando um pouquinho a peça e Ivana Chachinet montou essa peça como formatura dela em 97. Então, 2 anos depois de eu ter entrado para a escola, eu entrei em 95, eu tive uma peça montada como formatura na escola de teatro. Então, eu já virei dramaturgo ali. No ano seguinte, em 98, eu tive aí escrevi o Javalis em 98, Canto Seco, Quartos. Aí comecei a escrever, então eu acabei fazendo uma carreira paralela, uma carreira marginal de dramaturgo dentro da escola de teatro, porque não existia o curso de dramaturgia aqui, né? Então, eu fui dirigindo e escrevendo ao mesmo tempo. E o fato de você ter começado tão cedo a escrever para teatro, estudando direção teatral, você como dramaturgo já direciona nos seus textos para um eventual outro diretor que não você? Essa pergunta é excelente pelo seguinte, eu não tenho nada contra, como dizem, dramaturgo de banco de escola. Pelo contrário, tem uns que são, inclusive, bem melhores do que eu. Não é questão de ser melhor ou pior. O que eu acho é que a minha dramaturgia, ela surge muito da minha experiência de cena, como estudante, do que eu via, do que eu fazia, do que eu assistia, no duplo sentido, como assistente, como espectador. Então, eu já escrevi, desde quando eu comecei a escrever para o teatro, eu não pensava, vou escrever uma grande peça, um grande texto literário, dramatúrgico. Eu escrevia pensando na cena o tempo todo. O que funcionava, o que não funcionava. Eu tentava ouvir a voz da cena. Então, se tem alguma coisa que pode ser menos pior na minha dramaturgia, é que eu acho que essa voz da cena está sempre... Eu tenho muito essa preocupação quando eu escrevo. Então, eu acho que esse fator de eu ter escrito enquanto eu era diretor e vivendo essa atmosfera toda da escola, me fez caminhar por uma dramaturgia que especificamente tem alguma coisa que às vezes você lendo pode até achar que a peça... É engraçado, porque quando eu escrevi o Javalis, muita gente virou a cara, eu convidei alguns atores e falaram, eu acho que isso é um mero exercício teatral, as pessoas não se interessaram tanto pelo texto. Eu assisti e adorei. E aí a minha peça mais montada, já tive montagens em Porto Alegre, em Goiânia, no Rio de Janeiro. Uau. E até hoje eu volto com essa peça em cartaz. Eu escrevi em 98, montei em 2008, a peça até hoje está viva. Então, assim, porque ela tem uma coisa que teatralmente funciona, independente de se é literário, se é Sim, bom, mas não. você ainda não me respondeu se no seu texto você dirige, você já dá indicações. Não, eu comecei escrevendo pensando em fazer algumas coisas assim, mas depois eu falei,
Deixa o diretor fazer o que ele quer, porque não adianta, você pode botar tudo ali, o diretor vai fazer do jeito que ele quer mesmo, entendeu? E não só eu não coloco muita rubrica, como eu não respeito o que eu mesmo escrevo quando eu me dirijo. Sim. Quando eu dirijo meus próprios textos. Na prática... Eu tenho um distanciamento daquele texto, de chegar ao ponto do autor falar, mas Gil, você escreveu... Não, esqueça que o autor está morto, agora você está trabalhando com esse diretor que está pegando esse texto e vai montar. Então é uma outra abordagem que vai ser feita agora. E eu acho que isso é importante para tentar dar um outro grau de leitura daquela obra, para ela sair do papel, porque senão eu poderia fazer uma direção muito literária, muito respeitando o que eu pensei quando eu escrevi. E eu tento apagar isso e pego aquela peça como um problema para eu resolver como diretor. E não como um roteiro que eu escrevi pensando em tudo certinho e bonitinho. É por isso que as peças dele são tão gostosas, porque ele está sempre preocupado com a ação. E a ação é o que segura o público. É a base do teatro. E o interessante é que cada peça de Gil tem uma característica diferente de outra. Ele não é um monotemático, ele varia muito. Nós, no próximo bloco, vamos falar sobre as montagens deles, tanto de autoria dele, quanto só de direção com autores outros. Agora nós vamos falar sobre as montagens de Gil Vicente Tavares, das peças que ele colocou em cena e levou a público. Algumas são textos dele próprio, como dramaturgo, e algumas são de grandes outros autores. Eu vou pedir que ele descreva, a maioria dessas eu vi e tive grande prazer e orgulho de ter um baiano com tamanha produção. Por favor, Gil. Bom, eu estava falando sobre Hackler, né? Hackler é sempre uma figura muito presente na minha vida. E ele, quando eu me formei na escola, ele falou, você precisa montar seus próprios textos. E eu resisti a isso. Eu ficava pensando, eu estou começando agora como diretor, ainda não sou um bom diretor. Aí vou pegar uma dramaturgia que eu não sei se é boa, vai ficar ruim, menos com menos não vai dar mais nesse caso. Então eu resisti muito, eu queria pegar bons textos para me exercitar como diretor. Demorei a respeitar isso de Hackler. Ao mesmo tempo, desrespeitei totalmente outra coisa que ele falou para mim. Ele, quando foi ver As Tentações de Padre Cícero, que foi o último espetáculo do Teatro Nu... Por sinal, uma montagem cênica belíssima. Gil, ele tem colaboradores fantásticos. Tudela da iluminação, nem sempre, mas quase sempre. Bárbara Barbará, com trabalho de corpo. O seu cenógrafo... Márcio Medina. Medina, fantástico. Que faz figurinos. Sim, Rino. Enfim, essa parte de criação em grupo é muito importante no trabalho dele. E a cena de Medina, no Padre Cícero, que ele fez uma encruzilhada. Uma encruzilhada. O palco era dois corredores assim. Fantástico, muito bem explorado. Falei. Pois e aí, inclusive, eu falei isso de Hackler porque ele falou assim, olha, você já mostrou que sabe dirigir peças em vários estilos. Você agora tem que escolher um estilo e dirigir umas 3, 4 nesse estilo. É uma coisa que eu não consigo. Você falou sobre essa diferença que tem. Eu, quando saio de As Tentações de Padre Cícero, que é um espetáculo épico, com aquela dimensão, com a coisa da cultura popular, né, com narrações, eu fico doido para fazer uma coisa completamente diferente. Não foi pelo Teatro Nu, mas Fantasia de Guerra é um exemplo disso, que foi meu último espetáculo que eu dirigi, escrevi e dirigi também. Tem uma coisa curiosa sobre As Tentações de Padre Cícero. Quando o Medina me apresentou a encruzilhada, ele falou assim, Gil, a gente tem 2 opções. A gente podia botar a encruzilhada no chão e o público elevado, ou botar a encruzilhada elevada e o público no chão. Aí eu falei, poxa, Marcinho, eu estava pensando uma coisa, essa peça se passa no Vale do Cariri, ali onde tem a Chapada do Araripe. Por que a gente não começa o cenário em cima e vai descendo com ele até chegar no centro, para ter esse vale central?
E aí ele olhou assim com aquele olho todo brilhando. É isso, é isso, é isso. E o cenário ficou assim justamente dessa nossa conversa. Enfim, um dos grandes cenógrafos talvez do mundo, Marcinho, né? Márcio Medina, e eu tenho uma honra de ter podido trabalhar com ele. E aí meus espetáculos, eu começo dirigindo algumas peças, eu dirigi o Mara Rodrigues com Alzira Power, aí comecei a fazer algumas coisas mais, fiz Antes da Reforma, que era um texto de Thomas Bernard, que eu gostei muito. Eu morei 6 meses em Portugal, no intercâmbio com cena lusófona, e voltei com esse texto na mão, querendo montar ele. Fiz o Despertar da Primavera de Frank Wedekind, lá no Vila Velha. Até que em 2007, a gente resolve montar nosso primeiro espetáculo já com o Teatro Nu, que eu fundei com Juscelene em 2006. E em 2007 a gente monta Os Amantes 2. Eu tive uma experiência que foi muito importante para mim. Eu tive 2 leituras encenadas em Roma. Passei 15 dias lá, trabalhando na questão da minha dramaturgia, e depois teve a leitura encenada de Os Javalis e Os Amantes 2. Foi ali, depois de eu ver ela encenada, porque os atores andavam fazendo a cena com papel na mão, né? E do bate-papo que a gente teve depois, eu falei, dá para montar isso, não é tão ruim assim, acho que tem caldo aí para fazer. E aí eu volto para Salvador, decidido, com a fundação do Teatro Nu desse grupo, montar na sequência essas 2 peças. Então a primeira peça do Teatro Nu foi Os Amantes 2 e a segunda Os Javalis. E uma coisa importante de Gil é que ele também tem um grupo, esse grupo, e ele traz estratégias para toda a cadeia produtiva do trabalho dele, e que isso requer uma competência, não só como dramaturgo e como diretor artístico, mas como produtor também. Você queria falar rapidamente sobre isso? Posso falar, na verdade, assim, eu detesto fazer produção, eu sempre falo assim, gente, não me peçam para fazer isso, mas eu, de certa forma, estou sempre por trás pensando tudo isso. É fundamental que a gente pense estratégias do que vai montar, quando vai montar, quanto tempo vai ficar em cartaz, que período do ano vai estrear, qual é a sequência, que temas a gente pode tocar nesse momento, que assunto é interessante, vale a pena falar disso, vale a pena falar daquilo outro. A gente tem que estar com o olhar atento ao mundo. Meu pai sempre falava que o artista tem que descobrir a tragédia do seu tempo. Isso é muito bonito e eu sempre penso muito nisso. Quais são as tragédias do nosso tempo que a gente pode botar em cena? Então eu escrevo numa perspectiva histórica, mas sempre olhando para o passado, pensando no nosso presente, né? Então, do Javalis, eu acabei que fiz uma adaptação, que é um projeto que eu tinha já de bom tempo, que foi Sargento Getúlio, que foi um divisor de águas para o nosso grupo, com Carlos Betão, porque foi um espetáculo que a gente ganhou prêmios, viajou por mais de 50 cidades do país, fizemos vários festivais internacionais, e isso abriu as portas para que a gente começasse uma sequência mais interessante. O Javali já tinha viajado, já tinha feito um festival em Fortaleza. Aliás, Fortaleza sempre recebe meus espetáculos, é muito legal isso. O Ceará sempre... Vários espetáculos, a primeira viagem foi para o Ceará. Tem um carinho muito grande pelo Estado, inclusive, por conta disso. E aí, de Sargento Getúlio, a gente ficou muito tempo fazendo Sargento Getúlio. E aí teve uma hora que por sinal é uma montagem belíssima, que é do padrinho dele. Pois é, que foi o que me fez me aproximar de João Baldo, inclusive, né? Porque ele me batizou porque era amicício de meu pai. Ele escreveu um texto lindo quando meu pai morreu, falando da amizade dele, que ele falou, os 2 grandes amigos dele eram Glauber Rocha e o Dásio. Ele tinha perdido o Glauber, agora tinha perdido o Dásio, porque era um trio, né? Eles andavam juntos lá. Arido disse que era o terror dos lugares. Chegavam os 3 malucos, todo mundo ficava com monte de medo. Mas, e aí na sequência eu comecei a montar algumas peças, eu escrevendo também. Sade, que foi um texto que eu escrevi para o meu mestrado, ganhou o prêmio FAPEX e foi publicado, e eu acabei montando algum tempo depois, quase 10 anos depois eu montei Sade. Olha, os personagens que ele cria. O Sargento Getúlio é o cabra macho, o Fantasia de Guerra, que é o oposto disso. É lindo ver um soldado que não tem essas características. O Sade, que é Padre Cícero. É incrível que ele cada vez pega um personagem. Agora ele não trabalha personagem feminino. Pois é, acabou que eu tenho um certo abandono, eu tenho, né, alienação parental, eu tenho um abandono feminino, assim, porque Juscelene, que era a grande atriz do meu grupo, acabou que viajou para o Rio, mora no Rio de Janeiro, então perdi a atriz fundadora do grupo comigo, e aí sempre aconteceu muito das atrizes que eu queria manter no grupo, numa sequência de espetáculos,
acabava que estava fazendo outro projeto, não podia. Então, acaba que os homens têm sido mais fiéis a mim, permaneceram na sequência, E principalmente os seus Marcelo personagens não tem nada a ver com questão de ator, não. É você mesmo que... sua imaginação, sua fantasia corre para personagens bem diversos, bem incríveis. Mas tem uma personagem feminina que eu sempre quis escrever sobre ela. De repente, algum dia ainda vou escrever, que é sobre Alma Mahler. Foi mulher de Gustav Mahler. A vida dessa mulher é uma coisa incrível, é uma das mulheres que mais me chamou a atenção para escrever. Mas ainda mais nos tempos atuais, onde tem muitas discussões sobre questões de gênero, de identidade, de não sei o quê. Acho que eu fico mais confortável em pegar protagonismos masculinos, porque está do meu lado aqui, ninguém vai reclamar, que como é que você fala pela voz de uma mulher, não sei o quê, deixa quieto. Mas assim, coincidentemente, e já tem outro personagem histórico que já está aí, já estou preparando o projeto para ver se a gente consegue, né? Porque se tem um talento que é superior a todos os outros meus é em perder edital, né? Então, esse é o meu principal talento. Então, não sei se eu vou conseguir realizar, mas já tenho uma ideia para frente aí. Sim, continuando com montagens. Pois é, fiz então SAD, que foi um grande sucesso, né, na nossa carreira. Todo mundo pede até hoje, às vezes a gente faz enquete no Instagram do Teatro Nu, do nosso grupo, e sempre pedem SAD, sempre ele fica empatado em primeiro ou fica em primeiro lugar com uma mais pedida. Montei quarteto, remontei 15 anos depois, comemorando meus 15 anos de carreira, já agora com Marcelo Prado e Bertrand Duarte, trouxe Bertrand aos palcos de volta depois de 27 anos. E logo depois, poxa, agora você está... fiz Pássaros de Copacabana. 2017 foi um ano muito produtivo para mim, porque eu dirigi Zulco aqui na escola como peça de formatura no início do ano. Depois fiz Os Pássaros de Copacabana, que é um espetáculo que tem um carinho muito grande, que é um monólogo a partir das canções de Ari Barroso. Você fez pensando em Marcelo? Fiz. Depois de SAD, eu nunca mais escrevi para a gaveta. Já escrevi pensando em quem ia fazer. Inclusive, em As Tentações de Padre Cícero, no texto, a fala dos personagens não está pelo nome dos personagens, está pela inicial de cada ator. Ui, que incrível! Então tem M de Marcelo, L de Lúcio, D de Denise, E de Elinaldo. Que honra para esses atores, né? Ter uma peça escrita para eles. Com a inicial deles, eu pensando neles. E, inclusive, o projeto, vou tentar resumir bem assim, mas o Pássaro de Copacabana surgiu do quê? Eu fiz um espetáculo comemorativo do centenário de Caymmi. E Marcelo Prado fazia Ari Barroso nessa peça. E aí minha produtora na época, Fernanda Bezerra, falou: Gil, por que a gente não faz agora um espetáculo sobre Ari Barroso? Faz um solo para Marcelo Prado. Fez o projeto Não Faz Cultura, não conseguimos nada e tal. Um belo dia ela está em São Paulo, uma mulher do marketing lá: Fernanda, você tem alguma coisa de musical lá em Salvador? Porque eu estou com a grana sobrando aqui, aquela coisa assim, sabe, raspa do tacho. Ela falou: tem esse aqui. Só que aí quando a Fernanda veio pra gente, a gente teve a reunião, ela e Marcelo Prado, e falou: pô, será que a gente vai fazer um caça-níquelzinho, Marcelo, Ari Barroso, contando historinhas de Ari Barroso e tal? Aí Marcelo falou: eu tô querendo fazer uma personagem, uma travesti. E aí eu comecei a ler sobre Ari Barroso e vi que ele tinha morrido às vésperas do golpe militar. Ele morre 9 de fevereiro de 1964, no dia do aniversário de Carmen Miranda, inclusive. E aí eu comecei a juntar Lé com Cré, como diz o pessoal, e falei: eu vou fazer um espetáculo sobre uma travesti que recebe a encomenda do seu amante militar para homenagear Ari Barroso. E a premissa do espetáculo é toda essa. Então eu juntei esses desejos todos. Esse espetáculo é lindo, é emocionante. E Marcelo estava à altura desse texto. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E aí, nesse mesmo ano, uma sobra de verba da escola de teatro, porque tinha aumentado a verba da companhia sem terem avisado aqui, aí sobrou uma verba, e aí devolve, não devolve, eu falei: eu tenho um projeto, uma parceria com o Teatro Nu, a gente vai homenagear Gideon Rosa, vamos fazer o Tio Vânia. E a partir daí surgiu um Vânia de Tchekhov, que é um espetáculo que até hoje está em cartaz, a gente sempre volta. E é um clássico, um texto lindo, que eu sou apaixonado, sempre quis montar esse texto. Fiz um Vânia de Tchekhov. Eu queria perguntar, por que você chamou um Vânia e não Tio Vânia? O texto original tem 9 personagens. Eu cortei 4 personagens da peça, me concentrei na trama principal, que envolve os 5 personagens, né, que eu mantive ali. Então, como eu mexi na dramaturgia, né, então não é o Tio Vânia de Tchekhov, é um Vânia de Tchekhov. É um possível Vânia, é um dos Vânias que poderiam existir a partir da obra de Tchekhov. Tanto que o título é Um Vânia de Tchekhov. Certo. O título da peça é esse. Porque, assim como Brecht, quando ele escreveu uma peça chamada Antígona de Sófocles. Sim. Porque ele fez uma adaptação da Antígona, mas ele chama Antígona de Sófocles. Ele só mexe naquilo, mas entendeu? Eu botei um Vânia
não botei o tio Vânia de Tcheco, botei um Vânia porque é uma possibilidade. Essa peça é o que estava em cartaz até... Tá, até agora, ainda até está, o final de semana, ainda está. Agora. Eu queria ter mais tempo, mais outro bloco para poder falar dos projetos futuros de Gil Vicente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele é um recordista de prêmios e participação em festivais. Quais são os prêmios que você recebeu? Poxa, deixa eu lembrar aqui. Eu ganhei prêmio de revelação com quarteto, de diretor revelação. Depois eu ganhei prêmio de melhor espetáculo por Sargento Getúlio, né, que Betão ganhou de ator. Depois ensaio ganhei o prêmio de melhor texto. Com Pássaro de Copacabana ganhei direção e Marcelo também ganhou ator. Com Vânia a gente ganhou espetáculo, direção também. Tem um prêmio Senin, que é um prêmio nacional, que eu tive a honra de ganhar, por exemplo, o melhor monólogo do país com o Pássaro de Copacabana, que é um prêmio que acho que é bem... O prêmio FAPEX de dramaturgia também, que foi o que possibilitou a publicação de Sade. Sade tem 2 prêmios, né? Porque eu ganhei o prêmio Braskem, ganhei esse. Então eu tenho algumas estatuetas lá em casa, eu não tenho nenhum do Senin. E ainda ganhei o 3º Festival de Música da Educadora FM. Pena que ele não trouxe o violão para mostrar as habilidades dele como músico, cantor de MPB. Além disso, ele tem atuado como diretor da OSBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, dirigindo as peças, concertos que são mais cênicos. Ele é um jornalista com atividades constantes, atualmente no Correio da Bahia. Ele tem dirigido ópera, inclusive do pai dele, texto do pai dele. Enfim, Gil é um profissional de teatro com excelente produção, que merece todo o nosso aplauso e orgulho. Quero agradecer muito a presença dele aqui e agradecer essa parceria com a TV Alba. Então, quero agradecer a Gil a disponibilidade de vir dar essa entrevista para nós. Muito obrigada. E se você gostaria de falar alguma coisa para nós. Claro, quero agradecer muito primeiro a Alba, né, e também a Academia Baiana de Letras, a Academia de Letras da Bahia. E também falar que eu estou aqui em frente à história da nossa cultura brasileira, da nossa arte brasileira. Você sabe que eu sou seu fã e é uma honra para mim estar dando entrevista para uma pessoa como essa. E muito obrigado e parabéns pelo programa. Também uma honra ser o primeiro, né, a ser entrevistado dessa série. Então, muito obrigada a todos, a presença de vocês e até o próximo programa.